Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa aqui dos resultados do segundo trimestre de 2019 da Ambev. Aparentemente o mercado gostou bastante do resultado, as ações saíram de R$18 para R$20,50 quando eu gravo esse vídeo, né, num período logo após a abertura dos resultados. Então em mais ou menos 2 dias a gente teve aí uma alta de 15% dos resultados. Então vamos entender o que aconteceu em cada uma das linhas de negócio. Eu também vou dar minha opinião sobre o que eu achei em cada uma das operações da Ambev, né? A Ambev é uma empresa que tem várias operações diferentes, vamos entender isso também antes de falar dos resultados. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Também, pessoal, queria aproveitar aqui para convidar vocês para o workshop A Linguagem dos Investimentos, que é um workshop 100% online, 100% gratuito, onde a gente vai falar sobre como analisar as melhores empresas para o longo prazo e vamos entrar na parte mais técnica de contabilidade, que é tão importante para a gente saber investir para o longo prazo. Então vai estar o link na descrição, só você entrar lá, colocar seu nome e seu e-mail. Pois bem, pessoal, chega aqui de enrolação, vamos falar sobre o que interessa, que é o resultado da Ambev do segundo trimestre de 2019. Eu avalio os resultados da Ambev como sendo bem positivos desde o primeiro tri de 2019, principalmente pelo ganho de volume de cervejas frente ao mercado que vem andando de lado, né? O mercado de cervejas aqui no Brasil vem tendo um volume estável desde o começo de 2019 e a Ambev só no ano de 2019 já ganhou aproximadamente 9% de market share no mínimo. A gente já vai falar sobre isso mais pra frente, então a Ambev vem andando de forma bem positiva no ano de 2019, na minha opinião. E a Ambev já é uma empresa que eu tenho há bastante tempo, se eu não me engano, eu comecei a comprar ações da Ambev em 2011. Foi uma das primeiras ações que eu comecei a investir, junto com VEG e junto com Engie também, GIE3. Tem análise delas aqui no canal, você pode dar uma olhada lá depois. Mas antes da gente falar da Ambev, é muito importante a gente entender o que é a Ambev hoje. Muita gente tem dúvida porque a Ambev tem as operações da Budweiser, da Stella, mas aí tem Budweiser na Europa, tem Stella nos Estados Unidos e na Europa, Budweiser também é muito forte lá nos Estados Unidos. Então, como é que funciona isso, né? O que é da Ambev, o que não é da Ambev? Pois bem, desde 2004 que a Ambev ela vem passando por várias reestruturações acionárias, ou seja, fusões com outras empresas, incorporações de outras, e o ambiente da Ambev, o ambiente de operações da Ambev, ele é um ambiente razoavelmente complexo hoje em dia. Mas o que a gente tem que entender hoje é que em 2012 a gente teve a última reestruturação relevante da empresa, onde as ações eram negociadas aqui no Brasil com código AMBV3 e AMBV4, que a partir de 2013 foram convertidas só para a BEV3, ou seja, hoje a gente só tem ações ordinárias da empresa sendo negociada na bolsa aqui do Brasil, e a AB InBev, que é a maior cervejaria do mundo, que é composta principalmente pela Anheuser-Busch lá dos Estados Unidos, que é a abreviação AB, e da InBev, que surgiu através da fusão da Interbrew, que é uma holandesa, com a Ambev. Então a gente tem um processo de reestruturação complexa da empresa e de várias fusões subsequentes, mas hoje a gente tem basicamente a AB InBev controlando a Ambev com a maioria das ações e a gente tem ali aproximadamente 25% das ações em negociação no mercado. O que é importante a gente entender? A Ambev ela surgiu na década de 80 com a cervejaria Brahma e com a cervejaria Antártica, né? A gente teve a fusão dessas empresas, dando todo o trajeto de história da Ambev. Então hoje a Ambev ela é proprietária, ela é dona das marcas Skol, Antártica e Brahma e todas as marcas que são ligadas a Skol, Antártica e Brahma. Então a gente tem Original, que é da Antártica, a gente tem Skol Beats, que é um tipo de Skol que não é exatamente uma cerveja, mas é uma marca da Ambev. Então todas as marcas que são derivadas de Skol, Antártica e Brahma são de propriedade da Ambev. A gente também tem algumas outras marcas, como por exemplo a Walls, a Colorado, a Caracu, como marcas de propriedade da Ambev, que são as cervejarias nacional que a Ambev foi adquirindo ao longo do tempo. Algumas cervejarias artesanais também são de marca proprietária da Ambev. A Ambev também ela é dona do Guaraná Antártica, da Suquita, do energético Fusion e do suco do bem, que é um segmento que a Ambev chama de NAB, né? Non-Alcoholic Beverage. E bom, pessoal, a Ambev também possui alguns contratos de licenciamento tanto de bebidas alcoólicas quanto de bebidas não alcoólicas. Começando pela parte do licenciamento de bebidas alcoólicas, é importante destacar que quando a empresa fez a fusão com a Interbrew passou para a Ambev o direito de fabricação e produção das suas principais marcas, que são Budweiser e Stella,
enquanto a Ambev abriu mão de fabricação e produção das suas cervejas Skol, Antártica, Brahma para Interbrew nos países que eram operados pelo Interbrew. Então, basicamente, como que ficou a operação? Hoje a Ambev ela tem operações no Canadá, no Brasil, em alguns países da América Latina Sul e na América Central e Caribe. Então, esses países onde a Ambev opera, as operações são tanto das marcas próprias quanto das marcas que ela tem licenciado da sua controladora, e nos países como, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Ásia e África, quem fabrica e produz e distribui as cervejas tanto da marca da Interbrew quanto da marca da Ambev é a sua controladora. Então a Ambev não tem resultado dessas operações dos países que ela não opera. É importante a gente saber isso e saber que é uma via de mão dupla, né? A fusão que a empresa fez gerou valor tanto para a Ambev, porque ela recebeu novas marcas para fabricar e para engarrafar e para distribuir, e também para sua controladora, que começou a fabricar e produzir outras marcas, que eram as marcas da Ambev, nos países que ela operava. Então, a gente tem essa estrutura de licenciamento e de marcas próprias, tanto no Brasil quanto nos países que a Ambev opera, e também a gente tem a parte de licenciamento dos produtos da Pepsi. A Ambev tem o licenciamento da Pepsi para engarrafar, fabricar e distribuir os produtos da Pepsi, como por exemplo o próprio refrigerante Pepsi, o Iced Tea, Gatorade e H2O. Então a Ambev tem um contrato de exclusividade e do licenciamento para fabricação e distribuição dos produtos da Pepsi, das bebidas da Pepsi aqui no Brasil. Pois bem, só pra gente ter uma ideia de ordem de grandeza antes de entrar na análise, hoje o resultado do Brasil representa 54,4% do resultado total operacional da Ambev, sendo que 46,5% vem de cervejas Brasil e 7,9% vem de bebidas não alcoólicas aqui no Brasil. Então a gente vê que o Brasil é o maior responsável pelos resultados da Ambev. E em segundo lugar de representatividade, a gente tem os países da América Latina Sul, que representam 21% aproximadamente do resultado da Ambev. E em terceiro lugar, os países do Caribe e da América Central, com aproximadamente 14% do resultado operacional. E em último lugar, a gente tem o Canadá, representando aproximadamente 10% dos resultados da empresa. Então é interessante a gente ter ideia dessa ordem de grandeza para entender o quanto que os resultados dessas diferentes regiões impactam no resultado da Ambev. Às vezes teve um crescimento muito expressivo no Canadá, por exemplo, mas o Canadá representa uma fatia pequena, ou uma piora alta no Canadá, como foi o caso desse trimestre, mas o Canadá representa só 10% do resultado da empresa. Então é importante a gente saber calibrar o resultado de cada uma das regiões com a representatividade dessas regiões no resultado total da empresa. Então vamos começar pela parte mais representante do resultado operacional da empresa, que é a parte de cervejas aqui no Brasil. No segundo tri de 2019, a gente teve um crescimento de 2,9% no volume vendido de cerveja aqui no Brasil, enquanto a gente teve uma evolução nula, né? A gente não teve evolução da indústria de cerveja aqui no Brasil. O volume vendido de cervejas no segundo trimestre de 2019 foi o mesmo volume no segundo trimestre de 2018, e a Ambev conseguiu vender 2,9% a mais no segundo trimestre, ou seja, ela praticamente ganhou 2,9% de market share comparado com o segundo tri de 2018. E é importante a gente lembrar, eu também fiz um vídeo de análise do primeiro trimestre de 2019, até interessante vocês assistirem lá depois para ver a evolução do primeiro tri para o segundo, mas quem lembra e quem já acompanha aqui o canal viu que a gente mostrou que no primeiro trimestre de 2019 a Ambev cresceu em volume 11,3% contra um crescimento de um dígito baixo da indústria, ou seja, no melhor das hipóteses a indústria cresceu 5% e a Ambev conseguiu crescer 11,3%, ou seja, no pior das hipóteses, considerando o primeiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2019, a Ambev ganhou ali 9% de market share, que é uma fatia muito grande. A Ambev não divulga tem tempo o market share dela, a última vez que ela divulgou foi ali em 2017, um market share de aproximadamente 60%. Então a gente sabe que a Heineken veio tomando market share ao longo ali do último ano, 2017, 2018 principalmente, mas é difícil que eles tenham tomado mais do que a Ambev recuperou no ano de 2019. Então acredito que hoje o market share da Ambev esteja ainda na casa dos 55%, dos 60% no melhor das hipóteses. E por que isso é tão importante, né? O market share e o ganho de escala é uma das maiores vantagens competitivas que as empresas podem ter, porque quando a empresa tem escala, ela consegue diluir as suas despesas fixas de vendas gerais, administrativas, na sua base de vendas. Ou seja, a empresa consegue oferecer produtos mais baratos que os seus concorrentes e muitas vezes melhor
tendo uma diluição maior das suas despesas fixas na sua base de resultados. Então, ganho de market share é muito importante para qualquer empresa no longo prazo. E é muito bom ver que a Ambev sabe disso e ter corrido atrás da recuperação de market share assim que ela começou a perder market share depois que a Heineken comprou a Brasil Kirin. Se eu não me engano, foi ali em 2017 a compra. A Heineken é a segunda maior produtora e distribuidora de cervejas aqui no Brasil, mas ela não consegue ter a mesma escala que a Ambev. Pois bem, no segundo trimestre, apesar de um aumento de 2,9% no volume e um aumento também na receita por hectolitro, a empresa teve um aumento de receita de 6,7%, mais um aumento muito mais elevado do custo de produção. A gente teve um aumento de 24,7% no custo dos produtos vendidos, fechando em 2,2 bilhões no segundo trimestre de 2019. O aumento veio principalmente por causa do câmbio e por causa das commodities, principalmente do alumínio, mas o que é interessante é que a empresa conseguiu manter as suas despesas de vendas gerais administrativas. Teve até uma leve queda de menos 0,2%, e conseguiu fechar com um EBIT de 1,4 bilhões, uma queda de 8,5%. A gente consegue ver que a empresa também perdeu margem, ou seja, a margem EBIT dela saiu de 44% para 37,5%, e a margem EBIT saiu de 27% para 32% trimestre contra trimestre. Ou seja, a operação aqui no Brasil, o que é importante a gente resumir aqui da operação no Brasil? A empresa conseguiu manter suas despesas gerais administrativas num ambiente competitivo, que é bem difícil, né? A gente sabe o momento de competição da Ambev com a Heineken. Ela conseguiu vender a sua cerveja mais barata proporcionalmente, ganhar market share, mas teve um aumento do custo dos produtos vendidos mais elevado. Ou seja, o que ela perdeu de lucro bruto, ela também perdeu ali de resultado operacional, mas ela não teve um aumento das despesas, o que é bem importante. Mas de qualquer forma, a gente teve uma redução de margem, uma redução de resultado operacional no segundo trimestre de 2019, compensado pelo ganho de market share, o que para quem olha para o longo prazo é muito bom. Se você está olhando para o curto prazo, não é tão bom, porque você vai ter uma queda ali do resultado operacional. Pois bem, pessoal, a parte de bebidas não alcoólicas no Brasil, o resultado veio muito forte. A gente teve um aumento de receita de 14,2%, um aumento de volume de 5,6%, um custo dos produtos vendidos subindo só 5,7%, principalmente por causa da queda do preço do açúcar, que é um insumo muito importante para a produção das bebidas não alcoólicas. A gente teve um aumento de lucro bruto de 23,1%. A gente teve um aumento também de despesas de vendas gerais administrativas, principalmente pelo aumento do custo de distribuição, porque o volume aumentou muito, né, de um trimestre para o outro. Quando a gente olha aqui o volume subindo 5,6%, a gente tem um aumento para conseguir distribuir essa quantidade maior de produtos, e um aumento do resultado operacional EBIT de 21,7%, fechando o trimestre em 324 milhões de reais. Na parte de América Central e Caribe, a gente teve uma melhora praticamente em todas as linhas. Lembrando que a parte da América Central e Caribe representa, se a gente pegar o segundo trimestre de 2019, aproximadamente 15% do resultado da empresa. Então a gente teve uma melhora significativa em praticamente todas as linhas. A gente teve um aumento de volume de 5,7%, um aumento de receita orgânica de 11,6%, ou seja, considerando a mesma base do ano passado de fabricação, a gente teve um aumento de 11,6%. O SG&A, que são as despesas de vendas gerais administrativas, caíram 20,1%. Principalmente pelo que eles falaram, foi devido ao custo maior que eles tiveram por causa da Copa no ano passado, que esse ano eles não tiveram. Ou seja, a empresa conseguiu vender mais, tendo muito menos despesas de vendas gerais e administrativas. E não podia ser diferente, o EBITDA teve um salto de 33,9%, a margem EBITDA ganhando 8 pontos percentuais, 800 base points, fechando em 48,1% no segundo tri de 2019. A parte da América Latina Sul, que é a parte mais complicada da empresa, é uma parte que já foi muito relevante, já representou 25% da parte do resultado operacional da empresa, hoje vem passando por uma grande dificuldade, principalmente por causa da hiperinflação e das situações macroeconômicas na Argentina. Eu falei sobre isso nos vídeos anteriores, mas a Argentina vem passando por uma situação muito delicada economicamente, vem fazendo pactos com o FMI para conseguir pegar empréstimos, para conseguir retomar a economia, para conseguir controlar a hiperinflação que ocorreu na Argentina, principalmente no ano de 2018. E atualmente, se a gente pegar só o resultado, a piora que teve, e considerar só o resultado do segundo tri de 2019, hoje, os resultados da América Latina Sul representam aproximadamente 17% do resultado total da empresa. Isso que já chegou a representar aproximadamente 25%. Então a gente teve uma queda no volume de 8,9%, foi parcialmente compensado por um aumento na receita por hectolitro, ou seja, a empresa conseguiu ter uma receita de 10,6%,
um aumento no custo dos produtos vendidos de 21,9%, principalmente por causa do câmbio desfavorável. A gente teve um aumento de 21,5% também nas despesas de vendas gerais administrativas. E se a gente pegar o EBITDA, a parte orgânica, né, de crescimento, a gente teve um leve crescimento de 1,9%, mas considerando todas as variáveis, inclusive o câmbio, teve uma queda no EBITDA de 11,9%. No Canadá, os resultados também não vieram muito bons, mas principalmente não por culpa da Ambev na minha avaliação, mas sim pelo mercado que vem consumindo menos cerveja lá no Canadá. Desde que o Canadá começou a liberar e legalizar a maconha, os índices de consumo de bebida alcoólica, tanto cerveja quanto outras bebidas, vem caindo. Vou colocar um gráfico aqui para vocês que mostra a evolução dos meses, né, de 2018 contra 2019. A gente vê queda praticamente em todos os meses no consumo de cervejas lá no Canadá. Só para a gente ter uma ideia, a gente teve uma queda de 3,9%, considerando até o mês de maio de 2019, no consumo de cervejas lá no Canadá, ano contra ano. Então a Ambev caiu 3,4%, bem em linha com o mercado. Então o mercado está consumindo menos cerveja, a Ambev vende menos, volume menor. Conseguiu repassar um pouco para o preço da cerveja, então teve uma queda de receita só de menos 1,2%. O custo dos produtos vendidos também em linha com o custo de produtos vendidos de toda a cerveja, de todas as operações, teve um aumento de 6,2%. As despesas com vendas gerais administrativas aumentaram levemente, aumentaram 1,8%, nada muito relevante, e uma queda no EBITDA de 8,8%, principalmente por causa da queda do volume de vendas. Então, para fechar aqui, resolvi dar uma nota de 0 a 5 para cada uma das operações, cada um dos resultados e cada uma das regiões. Então, começando aqui pela parte Brasil Cervejas, eu resolvi dar uma nota 3 de 5 para o resultado de curto prazo, mais uma nota 4 de 5 para quem investe por longo prazo na empresa, porque esse ganho de market share que a empresa teve com a manutenção das despesas gera uma alavancagem muito grande da Ambev contra a Heineken, ou seja, a empresa se mostrou muito competitiva no sentido de automaticamente, após começar a perder market share para a Heineken, conseguiu retomar o seu market share, que é o que mais importa para quem investe no longo prazo, e isso segurando as despesas fixas, né, as despesas de vendas gerais administrativas. Então, por causa disso, para o longo prazo, eu dei o resultado 4 de 5, né, não deu o resultado 5 de 5 porque a empresa teve que abrir margem, abrir mão de resultado operacional para conseguir crescer em volume e para conseguir ganhar o market share, mas a gente sabe que faz parte do jogo, né, o capitalismo no longo prazo é uma guerra de um castelo tentando dominar o outro. Então, normalmente você tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir ganhar de outro lado. A parte de bebidas não alcoólicas aqui no Brasil, eu coloquei nota de 5 de 5, conforme a gente viu, ela teve um aumento significativo em todas as linhas e o consequente aumento do resultado operacional em 21,7% trimestre contra trimestre, resultado muito expressivo, resultado muito bom, mas a gente sabe que a parte de bebidas não alcoólicas no Brasil representa só ali aproximadamente 8% do resultado total da Ambev, mas nota 5 de 5. A parte de América Central e Caribe, que hoje representa ali 15% das operações da Ambev, também dei nota 5 de 5, resultado muito forte em todas as linhas, aumento de volume, aumento de receita, queda de mais de 20% no SG&A e um crescimento de resultado operacional de 33,9%. Os resultados na América Latina Sul, né, que são os resultados dos países da América Latina Sul que excluem o Brasil, eu dei nota 1 de 5, principalmente pelas condições macroeconômicas da Argentina. A Argentina é a maior responsável pelos resultados dos países da América Latina Sul, então a gente só vai ver uma melhora dos resultados lá quando a economia da Argentina voltar em alguma hora. Eu acredito que isso deva acontecer aí nos próximos 2, 3 anos, mas a gente tem que acompanhar, não tem como saber para onde que vai. A América Latina Sul já representou muito no resultado da Ambev, hoje representa pouco por causa das questões macroeconômicas do país, então acredito que assim que o país começar a retomar, a gente tem também uma retomada dos resultados, mas isso leva tempo. Então, nota 1/5 para os resultados da América Latina Sul. Os resultados no Canadá, eu dei nota 2,5 de 5, porque apesar da gente ter tido uma queda no volume, a gente ter tido uma queda no resultado operacional, a gente consegue ver que essa queda veio basicamente por causa de uma queda no volume, que foi uma queda generalizada no consumo de cerveja no país, e não tem muito o que a empresa fazer em relação a isso, né? Eles vêm tentando desenvolver algumas bebidas que também tem maconha misturado e tal, tem cannabis, né? A Bembev está desenvolvendo também lá na Califórnia algumas bebidas que tenham esse tipo de teor, mas eu não sei até que ponto isso consegue gerar algum tipo de retomada. Então a gente tem que saber que lá no Canadá o consumo de cerveja vem caindo e a Ambev está conseguindo segurar as pontas no sentido de fazer o que cabe à empresa para deixar ainda a operação o mais rentável possível, beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com o que vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo.